Por exemplo, tabela SUS paulista, né? Por Uhum. que surgiu a tabela SUS paulista? Primeiro, não era novidade para ninguém, você que cobra a área de saúde, o problema é que nós temos de financiamento do setor. Não é novidade para ninguém. Mas aí nós vimos alguma coisa concreta. Eu vou te dar dados. Depois, se quiser, até eu falo a cidade. Uhum. Mas nós começamos a pegar algumas cidades e fica claro para a gente que eu estou vendo agora a rede hospitalar. Uhum. Quando eu vou ver rede hospitalar, eu tenho alguns hospitais, principalmente para quem está nos assistindo, que nós chamamos de hospitais que atendem alta complexidade. O que é alta complexidade? É uma cirurgia, uma neurocirurgia, um transplante, uma cirurgia cardíaca, cirurgias mais complexas. Obviamente, esses hospitais de alta complexidade, ele tem um custo diferente de um hospital de baixa, de média complexidade. Até porque o número de profissionais, recursos humanos, recursos diagnósticos, eles são diferentes. Sim. Então, um hospital que tem um custo maior. E eu tenho também hospitais de média e baixa complexidade. Agora eu vou te dar um cenário do estado de São Paulo. Eu posso lhe garantir que esse é o cenário Brasil. Cenário do estado de São Paulo. Quando eu vou para os hospitais de alta complexidade, Natália, taxa de ocupação de 95% a 110%. Quando eu ponho 105%, 110%, significa o que a gente está acostumado a ver. Aqueles pacientes em fila, de corredor, aquilo que a gente está Deitado vendo, na maca, sem estar no deitado na maca. leito. Exatamente tudo que a gente não quer, que a gente está vendo. Isso é real. Uhum. Isso é real. Fotografia real do Estado. Bom, isso nos assusta. Aí nós começamos conversando com o prestador. Vamos aprofundar essas filas dentro desses hospitais. E aí, para nossa surpresa, 60% aproximadamente dos pacientes internados no hospital de alta complexidade, Natália, são pacientes de média e baixa complexidade, Estão no lugar errado, ocupando um leito que que era não de alta. precisava. Bom, aí, com esse diagnóstico, foi a primeira visita que nós fizemos na primeira regional, isso daí nos sensibilizou. Qual que era o próximo foco? Eu vou focar nos hospitais de pequeno porte e de médio porte, que são os hospitais que devem atender a baixa e média complexidade. E aí nós focamos nele. E aí, surpresa, taxa de ocupação desses hospitais. Você tem ideia, Natália? 25% a 30%. Ou seja, capacidade ociosa. Então, os hospitais de média e baixa complexidade, com taxa de ocupação de 25% a 30%. O hospital de alta com taxa de ocupação de 110%. E o que está levando a taxa de ocupação a 110% é que 60% é médio e baixo que tinha que estar sendo atendido aqui. E por que não está sendo atendido aqui? Esse era o diagnóstico. Por que não está sendo atendido? Chamamos gestores para conversar. Chamamos gestores, vamos conversar. Por que não está atendendo? E aí? Doutor, por uma coisa muito simples, doutor, que a tabela que o SUS remunera a média complexidade não altera há mais de 20 anos. É igual você pensar a tua conta de água e luz de 20 anos atrás. Então, o que acontece? Quanto mais o hospital atende, quanto maior o endividamento. E se você pegar toda a rede filantrópica, toda ela, hoje, o quê? Sérios problemas De de saúde financeira. Sim. O que eles fizeram para se defender ao longo dos anos? Eles foram reduzindo o número de leitos de oferta ao Sistema Único de Saúde. É porque é inviável, senão não Porque era sobrevive. inviável ele se manter. Então, eles reduziam, jogavam uma pressão sobre o Estado para ter incentivo. O Estado pega, dá mais incentivo. Só que no ano que vem, continua sem nenhuma alteração. Ele reduz mais um pouco e vai buscar mais um pouco de incentivo. E agora é um moto contínuo, porque não tem hospital no mundo que consiga sobreviver com taxa de ocupação de 25%, 30%, porque também o hospital fica inviável. Sim. Né? Eu só tinha uma saída para isso. E aí nós fomos conversar com o governador. Ele tem que ter a coragem política do governador fazer isso. Falei, governador, nós temos que remunerar adequadamente. Acaba com os incentivos no estado de São Paulo, não tem mais incentivo, remuneramos adequadamente, com uma tabela justa. Então, quanto mais produz, mais você recebe, assim é. Né? No setor privado, em qualquer setor no mundo, quanto mais você produz, mais você recebe. Sim. E você injeta saúde financeira. E nós vamos pegar esses hospitais de média e alta, eles vão passar a voltar a taxa de ocupação de 80% a 85%. Aí vem os hospitais universitários, os hospitais de alta, conversar comigo assustado. Falei, doutor, se o senhor fizer isso, o meu hospital vai ficar vazio. E vai? Porque
Exatamente. Aí nós mostramos para eles que não, é só olhar as filas. Sim. Quando você olha as A filas, demanda essa é a existe, né? maneira de você realmente fazer com que as filas andem. É isso que a gente fazia. O problema, eu sempre falo, não é ter fila, o problema é a fila andar. E mais do que isso, a fila tem que andar e dar uma previsibilidade para você que está na fila ser atendido antes que a sua doença piore e se agrave. Então eu falei, agora vocês fizeram a coisa certa, nós vamos reduzir e as filas vão começar a andar, que é tudo que nós estamos. Esse é o foco nosso de fazer. Então, essa é a tabela Cruz Paulista. Tabela Cruz Paulista, primeiro, muito importante, a gente tem que ter a humildade de saber que sozinho a gente não faz nada, né? Então, a parceria com a OPAS foi fundamental. Primeiro, para ter o diagnóstico. Segundo, para o projeto de regionalização. E segundo, como é que nós vamos fazer essa tabela? Uhum. Né? Porque não é fácil. Estou falando mais de 7 mil procedimentos. E o que é justo? O que é o valor justo? Sim. Eu tive uma experiência na Associação Médica Brasileira de ter trabalhado numa tabela de remuneração de honorário médico com a FIP, Tá. que é a Fundação de Pesquisa Econômica da Universidade de São Paulo. Nós fomos atrás da FIP, que nos ajudou a atualizar os valores. atualizar os valores. E hoje tem valores que atualizaram 5 vezes o valor, aumento de 500%. Né? Outros valores menores, porque tinham tido reajuste anteriormente. Dos 7 mil valores, nós tivemos também a humildade de falar o seguinte, podemos ter cometido erros? Com certeza. 7 mil é impossível. A cada 6 meses, nós vamos estar reavaliando. Canal de consulta, para estarmos recebendo críticas, recebendo sugestões, e estamos reavaliando a cada 6 meses, para ter um valor justo. O que nós esperamos com isso esse ano? Uhum. Primeiro, não é só atingir a saúde financeira dos hospitais, é viabilizar que esses hospitais passam a atender, primeiro, adequadamente, segundo, com qualidade, e possam o quê? Aumentar a oferta de serviço. Aumentando a oferta de serviço de média e alta, nós vamos estar esvaziando os hospitais de alta complexidade. Então, nós vamos ter agora os hospitais de alta complexidade fazendo as suas filas de andarem, e aqui a média e a alta complexidade também fazendo com as filas de andarem. Nós passamos os primeiros 60 dias desse ano assinando o convênio com cada região do estado, com as prefeituras, com os hospitais, para agora, a partir de março, está começando a funcionar a tabela Cruz Paulista. Era isso que eu ia te perguntar. aqui no estado de São Paulo. Então, a partir de março, que esses novos valores vão ser pagos. Já estão começando Já a ser estão pagos. A começando. partir do dia 25, toda a rede hospitalar no estado de São Paulo já trabalha com a tabela Nova Cruz Paulista. Para isso, o governador do estado de São Paulo está aportando 4,8 bilhões de reais a mais na saúde pública do estado de São Paulo, só focado na tabela Cruz Paulista. Perfeito. Tem uma... E coragem, né, Natália? Porque ele está enfrentando, né, todo um status quo, que todo mundo sabia que tinha 20 anos e todo mundo finge que não sabe, né? Uhum. Então foi o primeiro governo do estado a assumir, tem essa defasagem e no meu estado eu vou remunerar adequadamente e vou fazer com que as nossas filas andem, que nós aumentamos a nossa produtividade de atendimento. Falando nisso, então, dá para ampliar essa parceria, por exemplo, trazer essa experiência do estado de São Paulo para ajudar outros estados a fazer a mesma coisa? Olha, eu tenho recebido, Natália, alguns outros secretários em off, Claro. conversado, conhecido a tabela, sabendo critérios, mas aí vai da decisão política, né, de cada governador, de cada estado, tomar essa atitude. Né? E também, eu acho que teve um lado bom. Uhum. Né? Depois que o governador Tarcísio já assumiu essa postura, nós vimos aí que o Congresso também aprova uma lei que teremos reajuste anual. Então, não sabemos de quanto, nem como será, mas pelo menos conseguimos sair da inércia, né? Conseguimos sair da inércia de começar a pensar. Mas outro foco interessante é que era um questionamento que foi feito. Tudo bem, vocês vão aumentar a oferta. Tá, mas como é que vai ser esse aumento de oferta? Cada hospital agora aumenta. Não vai ser assim. Nós vamos aumentar a oferta e aí volta naquele tema que nós conversamos antes da regionalização. Cada região, agora eu sei as necessidades, porque quando eu estou assinando o convênio agora do repasse, eu estou... Você está tendo os dados. Isso, eu estou pegando os dados. Então eu vou saber, por exemplo, região tal, qual que é a minha necessidade? Cirurgia urológica. Então, o que é o meu aumento de repasse de recurso e ampliação? Eu quero cirurgia urológica. Em outra região, qual que é o meu problema? Ó, cirurgia de vesícula e hérnia. Eu vou aumentar o meu repasse naquela região, cirurgia de vesícula e hérnia. Em outra, pode ser cardíaca e assim por diante. Então, eu vou aumentar de acordo com a necessidade.
né? Por isso que eu falo, tem que ter gestão personalizada por região. Sim, e para isso os dados são fundamentais, né? Fundamentais. Sem dado não dá para trabalhar, né? Isso que é difícil. Quando você não tem acesso à informação, você fica muito numa ciência que já está em desuso, que eu falo que é a ciência da axiologia, né? A axiologia não dá mais para trabalhar. Não dá.